Meu nome é Gustavo, sou especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Empresarial. Nós aqui represento aqui o escritório Walter Furtado Advogados Associados, que tem mais de 30 anos de atuação no mercado. E aí a gente veio palestrar sobre esse tema da desoneração da folha de pagamento por meio das limitações das cobranças para fiscais ou conhecidas ou cobranças de terceiros, mais conhecidas, né? Antes de adentrar o mérito da próprio tema da palestra, eu queria fazer uma abertura quanto às contribuições para fiscais, ou essas contribuições de terceiro. O que são? Essas contribuições para fiscais ou de terceiros, elas são contribuições sociais, que ela tem uma finalidade, como já diz o nome, social, que ela é cobrada de forma compulsória, tem uma competência exclusiva da União Federal para poder legislar sobre tal assunto, e dentro do sistema tributário, ela é chamada de contribuição especial, porque ela é destinada a um interesse específico de determinadas categorias econômicas ou profissionais. Essa arrecadação da União ela é destinada ao custeio dessa atividade paraestatal, ou seja, são entidades que têm uma conotação social ou de interesse público. Apesar dela ser classificada como tributo, ela não faz parte do Código Tributário Nacional. Essa arrecadação de recursos para custeio dessas atividades não integram a função do próprio Estado. Então, assim, essa administração da Receita, ela é feita por entidades descentralizadas e não diretamente pelo Estado, que tem um papel apenas de arrecadar e repassar essas contribuições. Tal tema foi introduzido na nossa Constituição Federal nos artigos 149 e 149-A. Certo? Vou tratar aqui, nesse caso, especificamente sobre essas contribuições para fiscais que incidem sobre a folha salarial. Ou seja, quando a gente analisa ali a folha daquela determinada empresa que não é optante pelo Simples, você pode ver lá que existe contribuições de terceiros, que são chamadas, que são as contribuições descontadas de forma compulsória, que são destinadas ao Sistema S, ao INCRA e ao Salário Educação. O objetivo disso é suplementar essas despesas públicas. O objetivo disso é repassar tais valores para manter tais sistemas. Sistema S seria SESC, SENAC, SENAI, SESC, SESC, SENAC, SEBRAE e SESCOP. No caso do salário educação, que teria esse objetivo suplementar, para suplementar despesas com a educação. E do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é uma autarquia federal da administração pública, que foi criada em 1970, tem essa missão prioritária de reforma agrária. Então, assim, o empresário, no caso o empregador, ele tem que contribuir compulsoriamente utilizando desses benefícios que são oferecidos ou não. Ou seja, digamos que uma empresa tem uma folha salarial alta, mas não capacita, não se utiliza do Sistema S. Ela vai ter que fazer essa contribuição independentemente de concordar ou não. E aí, mais especificamente, eu vou passar a palavra para a doutora Roberta, que ela vai explicar como é que funciona esse sistema de arrecadação sobre a folha salarial. Bom dia, pessoal. Prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Roberta Albuquerque, né? Também sou sócia e colega do Dr. Gustavo. Somos membros da Walter Furtado Advogados. E também sou especialista em Direito Empresarial. Qual é o nosso objetivo com essa palestra? Apresentar a vocês uma medida judicial que servirá para limitar a base de cálculo, né, sobre a qual incide essas contribuições a terceiros. Essa medida, ela só é útil para empresas não optantes pelo Simples, né, porque os optantes pelo Simples, eles não recolhem essas contribuições,
Então, é para empresas não optantes pelo Simples e com folha de pagamento, folha de salário total, superior a 20 salários mínimos, né? Incluindo matriz e filial, né? Então, pode-se somar, se a empresa tiver filiais, pode-se somar a folha de pagamento total da matriz e das filiais. Atualmente, uma empresa que não é optante pelo Simples, ela recolhe sobre a folha de salários, né, dos seus empregados, o correspondente a 36,8%, né, referente a encargos sociais e trabalhistas, e chega a 40% se ela considerar a provisão da multa do FGTS, né, no caso de rescisão imotivada. Mas atualmente o recolhimento é esse, 36,8%. Desses 36,8% de encargos que incidem sobre a folha de pagamento, 5,8% desses 36% correspondem a essas contribuições a terceiros, que elas, assim como os demais encargos, incidem sobre o valor total da folha de pagamento. A Receita Federal assim cobra, né? Mas não era para ser assim. Esses 5,8%, ao invés de incidirem sobre o valor total da folha, eles deveriam incidir apenas sobre o limite de 20 salários mínimos. A gente tem um material que eu vou mostrar aqui logo para vocês, razões legais para isso, né? Porque há muitos anos atrás, essa limitação, ela deveria ser aplicada a toda a contribuição previdenciária, inclusive as contribuições para fiscais. Foi revogado, né, a parte da lei que se referiria às contribuições previdenciárias e foi mantido, né, essa limitação de 20 salários mínimos em relação às contribuições a terceiros. Então, essa medida judicial que nós vamos propor a vocês, né, que nós estamos apresentando, seria um mandado de segurança, né? O mandado de segurança, eu não sei se vocês sabem, mas ele, estou aqui compartilhando para vocês o material. O mandado de segurança, ele não, se por um acaso a empresa, né, ao ajuizar essa medida, ela vier a sucumbir, ou seja, vier a perder a ação, não incide honorários de sucumbência sobre esse tipo de medida judicial. Então, ela é uma ação que não envolve risco, né? Porque muitas empresas, com toda a razão, temem, né, se aventurar no judiciário para tentar se livrar, né, de encargos tributários. Porque tem medo de um encargo de sucumbência, de uma condenação em honorários se ela vir a perder. Não é o caso aqui que a gente está apresentando. O mandado de segurança ele não apresenta condenação em honorário de sucumbência para aquele que perde, né? Então, ela é uma ação sem risco nenhum, ela não envolve nenhum risco, né? Os custos dela são ínfimos, eles englobam apenas os custos de ingresso da ação, e o teto dele não chega a R$1.000, né? Então, os custos envolvem apenas essas custas de ingresso e elas são repetidas na hipótese de recurso se, em primeira instância, o impetrante, que no caso será a empresa, vir a perder, né? Então, essas custas elas são repetidas. Então, na pior das hipóteses, os custos totais não chegariam a R$2.000. E aí, vamos lá. Além disso, da gente limitar, né, essa base de cálculo em 20 salários mínimos, que está aqui, né? Então, o objetivo é esse, limitar a base de cálculo em 20 salários mínimos. O objetivo é também, e é o que enche mais os olhos do empresário, né, é o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos, né? Então, o objetivo desse mandado de segurança vai ser
a economia mensal, né? A partir do momento em que nós conseguimos a medida judicial que vai limitar a base de cálculo, e, no final da ação, o direito à compensação ou restituição dos valores pagos a maior nos últimos 5 anos, né? Como eu disse a vocês, não existe risco de sucumbência, né? Na hipótese de insucesso. Em caso de julgamento desfavorável, o que não se espera sob nenhuma hipótese. Por quê? Porque esse entendimento já está consolidado no STJ. Pode ser que, em primeira instância, a ação venha a ser julgada desfavoravelmente, porque os juízes de primeira instância, eles têm liberdade para seguir ou não esse entendimento, né? Porque esse entendimento do STJ, ele ainda não foi considerado vinculante. Então, os juízes de primeira e os desembargadores de segunda instância, eles têm liberdade para seguir esse entendimento que está pacificado ou não no STJ. Porém, chegando no STJ, né, não existe risco dessa ação ser julgada de forma desfavorável. Como eu disse aqui, os honorários advocatícios, os de sucumbência não existem, e os contratuais, que seriam aqueles devidos aos advogados, só seriam pagos apenas em caso de êxito, né? Então, se vocês decidirem, a empresa decidir nos contratar para ajuizar essa demanda, né? E eventualmente, né, apenas de forma hipotética, essa ação for julgada desfavorável ao nosso cliente, ele não nos pagará honorários advocatícios. A gente apenas receberia na hipótese de êxito, né? E, como eu disse, decisões favoráveis à tese no TRF5 e no STJ, né? Já em ações com trânsito em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. E aqui, né, a gente apresenta o embasamento, o fundamento legal, né, para essa tese, né, que ele limitou, né, em 20 vezes o maior salário mínimo vigente, a base de cálculo, né, essas contribuições, diz aqui no parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950. O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições para fiscais arrecadadas por contas de terceiros, que são exatamente esses 5,8%, né, que as empresas recolhem sobre o valor total da folha de pagamento. E aqui tem todo o esboço da tese, né, que nós vamos deixar disponível a vocês, mas aqui é a parte que mais interessa, que é justamente o exemplo prático, né? Digamos que uma empresa tenha como folha de pagamento o valor de R$200 mil, né? R$200 mil é a folha de salário dela. Só de contribuição a terceiros, ela paga por mês o valor de R$11.600, já considerando esse salário mínimo novo, né? Que é de 1.100. Então, ela paga 5,8% sobre a folha total dela, que é 200 mil, que dá R$11.600. Só que ela deveria pagar, né, se a Receita Federal ela obedecesse ao que está na lei, ela deveria pagar apenas R$1.232 por mês. Então, ela paga mais, ela vem pagando a mais todo mês, né, R$10.368. Então, qual é o objetivo da ação? Garantir que essa empresa, que tem uma folha de pagamento de 200 mil e está recolhendo, a título de contribuições a terceiros, o valor de 11.600, ela passe a pagar por mês o valor de 1.232. Então, o objetivo número 1 é garantir a essa empresa a economia mensal de R$10.368, né? E o objetivo 2 é buscar, né, o direito à compensação ou restituição dos valores que foram recolhidos a maior nos últimos 60 meses, né? Então, se nós formos ver aqui,
se ela está tendo uma economia mensal de R$ 10.368, nós vamos multiplicar esse valor por 60, né? Dá uma economia ou uma restituição de 600 e alguma coisa. A gente pode fazer aqui, né? 60 vezes 10.368 dá uma economia de R$ 622 mil que ela teria direito à restituição. Atualizados, esses valores, é muito importante deixar claro que eles são atualizados, né, pela mesma índice de correção que é utilizado pelos tributos federais, que é a taxa Selic. Então, esse valor praticamente dobra, né, se a gente for considerar essa restituição. Né, o valor principal seria um pouco mais de 600 mil, que seria dobrado, porque ele sofreria essa correção monetária. Né? Então, assim, essa ação que nós estamos oferecendo, né, essa medida judicial, nós não conseguimos vislumbrar nenhum tipo de risco, né, ao cliente e nenhum tipo de prejuízo, não existe prejuízo, nem em relação a uma eventual condenação, como eu disse para vocês, esse risco ele é praticamente inexistente, porque o entendimento está consolidado no STJ. Então, se a empresa ela vir a perder em primeira ou segunda instância, chegando ao STJ, esse entendimento está consolidado. Então, não existe nenhum tipo de prejuízo nesse aspecto. Não existe risco de condenação em honorários se ela vir a perder a ação, porque, como eu disse, no mandado de segurança não há condenação em honorários. E o prejuízo econômico ou financeiro, se ela vir a perder, né, é uma hipótese absolutamente remota, é apenas das custas processuais, como eu disse, R$ 1.000 para ingressar, e se ela vir a recorrer, né, mais R$ 1.000, seria o único custo da empresa, e os honorários contratuais que são devidos ao advogado, ele apenas seria pago na hipótese de êxito, ou seja, depois de a ação já ganha sem mais possibilidade de recurso. Então, é isso, né? Essa ação que a gente vem apresentar a vocês, né? Muitas empresas já estão usufruindo desse benefício, né? Depois de terem entrado com essa medida, né? Inclusive, nós já temos clientes que estão usufruindo dessa medida. E ela não, para a empresa, ela não apresenta nenhum ponto negativo, nenhum mesmo, né? E enquanto essa medida judicial, ela não passa a vigorar, né? Essa medida judicial favorável, a vida da empresa continua como está. Ela continua recolhendo o que ela vem recolhendo, né? Considerando também um ponto importante, que esses últimos 5 anos, né? Quando a gente entra com a ação, eles congelam. Então, a gente vai buscar, né, a restituição dos últimos 5 anos e do período, né, em que essa ação transcorrer. Então, se a ação durar 1 ano, né, nós vamos ter direito o cliente, no caso, vai ter direito à restituição dos 5 anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação e do período em que essa ação transcorrer. Se a ação transcorrer 1, 2 anos, é 5 mais 2, né? Então, sim, realmente é muito benéfica mesmo para as empresas. Então, aqui, como eu falei, em síntese, é uma economia mensal de R$ 10.368, com possibilidade de restituição dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos, né? E também durante o período em que a ação tramitar. É isso, pessoal. Obrigada, Roberta. Obrigada, Gustavo, pelas explicações. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida que possa direcionar eles dois. Se tiver, pode ligar o microfone e pode fazer a pergunta. Peraí, pessoal. Oi, Olá. Na verdade, eu não tenho dúvida, a gente já se beneficia dessa
dessa ação. Só eu achei que tinha mais algumas outras coisas, né? É bem, assim, uma economia bem grande para as empresas, né? A gente tem essa ação, foi um escritório de Fortaleza que entrou, e a gente está sendo beneficiado, assim, é um ganho muito grande para as empresas, né? Para quem não tem e quem não é optante pelo Simples, vale a pena. É só a contribuição que eu tenho a dar. Obrigada, Eulália. Pronto, Sandrine, eu queria só deixar registrado aqui ao final o e-mail pessoal e do escritório aqui, meu e da Roberta, para caso alguma das empresas tenha interesse em entrar em contato, pode ligar diretamente para o escritório, ou entrar em contato comigo ou com a doutora Roberta, né, o meu e-mail é gustavohenriqueleite@gmail.com. Pode colocar no chat também, Gustavo. Pronto, eu vou deixar meus contatos aqui no chat, tá certo? E quem quiser também pode me perguntar, que eu passo o contato deles, se vocês tiverem acesso a mim. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento? Oi, meu nome é Daniela. Eu só gostaria de saber se essa apresentação vai ser compartilhada para a gente ter acesso à fundamentação legal da ação. Sim, nós vamos compartilhar. Nós vamos disponibilizar esse material, né, para a Sandrine e ela compartilha com vocês, né, Sandrine? Isso. Daniela, você se inscreveu, né, lá no link? Sim. Pronto, eu vou encaminhar para todo mundo que se inscreveu pelo link do formulário. Assim que a doutora Roberta e o doutor Gustavo me mandarem, eu compartilho para vocês. E também essa apresentação vai ficar gravada no canal do YouTube da ECIP, para quem quiser mostrar para alguém, quem quiser indicar depois, podem ficar à vontade. É bom, porque às vezes tem até colegas que podem apresentar isso para as empresas, né? E já realmente, assim, eu posso dizer que é um ganho bem significativo. Aí pode mandar, que aí, assim, às vezes até uma indicação a gente faz. Pronto, assim que estiver disponível, eu coloco lá no nosso grupo do Fórum de RH dos Associados, e aí vocês podem visualizar e compartilhar também e as informações, o link. Viu? Alguém tem mais alguma consideração? Quer dar uma palavrinha? Oi, Sandrine, não, viu? Nós vamos estudar o assunto, qualquer coisa eu reporto aí para vocês, viu? Tá certo, Cláudio. Bom, gente, então é isso. Vocês querem dar a palavra final, doutora Roberta e doutor Gustavo? Nós temos ainda também, Sandrine, outras teses que talvez possam vir a interessar as empresas, que a gente vai encaminhar o tópicozinho dela juntamente com esse material que a gente vai enviar para você. Perfeito. Tá joia? Todo mundo. Queria só finalizar agradecendo aí a atenção de todos que tiveram a paciência para nos assistir, né? E desejar... Agradecer também a atenção, né? E o prestígio, né? Para a gente é uma honra. Eu agradeço em nome do Ricardo Savadia e da ECIP pela presença de vocês e pela presença de todos vocês que estão assistindo aí a reunião. Obrigada, gente.